Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos, para juntos aprendermos a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, quando nós vamos estudar a provisão de Deus em tempos difíceis. Hoje nós vamos ver a relação da providência com outras doutrinas. Como deve ser comum nos nossos exercícios teológicos, precisamos aprender a relacionar uma doutrina com a outra, pois a fé cristã tem todas as suas doutrinas entrelaçadas. A teologia cristã não é compartimentalizada, seus vários departamentos são interligados, existindo um grande elo de ligação entre todos eles. Como a criação, a obra da providência é também incompreensível, pois sobrepassa o nosso entendimento. Não podemos dar todas as explicações para as intervenções divinas na vida deste mundo, mas mesmo sem entender todas as coisas da providência, podemos relacioná-la com outras doutrinas também de difícil entendimento, mas doutrinas que são reconhecidamente bíblicas. Mesmo sem o entendimento completo de tudo o que Deus faz, é perfeitamente possível encontrar um entendimento melhor para uma doutrina quando a comparamos com outras do mesmo sistema. Com a doutrina da criação, a doutrina da providência tem a ver com os atos soberanos de Deus. Moisés reconheceu o que todos nós deveríamos reconhecer a respeito da unicidade divina e de sua soberania. Por isso ele ordenou ao povo no deserto o seguinte preceito: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Quando se reconhece e se medita nesse texto da Escritura, não há como fugir à ideia de que a soberania de Deus está profundamente enraizada na matéria da providência. A ação providencial de Deus, que é soberana na vida dos seres humanos e de todas as outras criaturas, está claramente afirmada nas Escrituras. Os seres humanos são considerados como nada diante da ação soberana de Deus em suas vidas. Foi exatamente essa a compreensão que o profeta Daniel teve desta matéria quando ele disse, no capítulo 4 e no versículo 35 do seu livro: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não poderemos nunca separar as obras providenciais de Deus de sua soberania. Deus age livre e determinadamente na vida dos seres humanos para o cumprimento dos seus propósitos. Sua ação providencial é soberana porque nela ele independe de outras pessoas ou da vontade de quem quer que seja, quando ele usa as suas criaturas para o cumprimento de seus propósitos, não é porque ele depende delas, mas porque ele resolve se servir delas. É comum vermos o uso da palavra soberania em nosso meio. Falamos da soberania das nações e mesmo de indivíduos soberanos que governam as nações de nosso pequeno mundo. Essas soberanias são relativas. Os reis e soberanos deste mundo possuem prerrogativas especiais sobre o território do seu domínio, mas o seu poder é relativo à sua capacidade. Todavia, as limitações não pertencem a Deus, que possui soberania absoluta sobre as obras da sua criação. É sua prerrogativa ter todo o poder no céu e na terra e fazer o que quiser do que lhe pertence, pois todas as coisas que ele faz servem para o louvor da sua glória. É sua prerrogativa agir com a sua providência carinhosa para com alguns e com sua providência retributiva para com outros, concorrendo para o bem dos primeiros e para o mal dos últimos. É sua prerrogativa dar a uma determinada região chuvas e estações frutíferas e deixar outras sem elas.
Nada está sobre Deus, ele é soberano em todos os seus atos. Há alguns princípios da soberania divina na sua obra providencial, dos quais não podemos abrir mão. Deus está no controle de tudo. Quem está no controle deste mundo? Deus ou o diabo? Há uma porção de cristãos que, olhando a situação caótica em que se encontram muitas coisas, pensam que Satanás é o rei deste mundo. Mas o que a Escritura diz é exatamente o contrário. Deus está no absoluto controle do universo que ele criou. Todas as coisas que acontecem em nossa história são o produto de um plano previamente elaborado por Deus. Deus não somente tem um plano, mas ele executa esse plano. Satanás é apenas uma das peças que fazem parte dos propósitos eternos de Deus na vida de sua criação. Satanás não é o rei deste mundo, embora seja esse o seu desejo, mas Deus. Tudo o que acontece mostra que Deus está no trono, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo disse, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Deus é absolutamente soberano para controlar cada coisa ou evento que acontece, seja ele bom ou mau. De um modo ou de outro, como veremos adiante, Deus está envolvido em cada evento e em todos os detalhes do desenvolvimento da história do mundo e das pessoas. Se isto não é assim, Deus perde o controle do universo e nenhum de nós pode ter a certeza de que o que Deus diz em sua palavra vai se cumprir. O cumprimento de todos os vaticínios está vinculado ao poder soberano com o qual Deus controla todas as coisas. Se Deus não está no controle de todas as coisas, eu não posso ter esperança de que Deus está triunfante no final da história. Não há esperança para os cristãos se Deus está no trono governando o universo com a sua onipotência. Por causa da cosmovisão errônea, isto é, por causa das lentes indevidas que as pessoas usam para enxergar o mundo, é que elas pensam que Satanás está no controle. Quando as pessoas, mesmo as cristãs, atribuem o bem a Deus e o mal a Satanás, elas estão afirmando a heresia do dualismo. Este ensina Deus e o diabo são poderes independentes, como se fossem dois titãs lutando igualmente pelo domínio do universo. Muitos cristãos, por causa dessa cosmovisão dualista, pensam que Satanás hoje está no controle porque o mal anda prevalecendo. Algumas pessoas creem nesse tipo de dualismo porque tentam proteger de Deus e tornar a crença deles mais fácil de ser absorvida. Tentam evitar que Deus, de uma forma, esteja ligado à presença do mal no mundo. Fazendo isto, atribuindo toda a responsabilidade final do mal a Satanás, tornam a crença do aparecimento do mal uma doutrina mais digerível. Obviamente, é muito mais fácil pensar em Deus como o sumo bem e de Satanás como o sumo mal. Ainda que essas pessoas consideram o primeiro mais forte e mais poderoso que o segundo, não é assim que a Escritura apresenta o quando do governo do mundo. Esse tipo de crença pode conduzir verdadeiros cristãos ao desespero, pois retira deles a verdadeira ideia de que o bem triunfa sobre o mal, pois este está sob o controle absoluto daquele que é chamado o sumo bem. Quanto mais o velho eu se enfurece, mais a natureza pecaminosa do homem aparece, e mais parece que Deus está perdendo a batalha, pois ele é um Deus fraco. Então o desespero começa a tomar conta dos cristãos e um sentimento de frustração se avoluma dentro deles. O temor começa a fazer parte da vida deles porque eles aprendem que o pior ainda está por vir. Temos uma porção de gente em nossa geração de cristãos com esse tipo de depressão espiritual pela falta de compreensão sobre quem rege este mundo.
Temos que ter a coragem de pensar nos ensinos das Escrituras para verificar que as coisas não são de fato assim. Deus é o Senhor absoluto do universo e Satanás é apenas um dos seus servos executando a sua vontade. Deus está no trono e reina absoluto sobre todas as coisas, e os cristãos podem descansar nele, pois a vitória é de Deus e do seu Cristo. Nenhum cristão precisa ficar desesperado, deprimido ou temeroso. Todas as coisas estão saindo exatamente do modo como Deus planejou desde o princípio. As rédeas desse universo nunca sairão das mãos do Senhor da glória. Todo mundo trabalha para Deus. Este princípio é consequente do ponto anterior. Deus se serve dos seres racionais para o cumprimento do seu plano neste mundo. Todo mundo é empregado de Deus no exercício de sua obra providencial. Todos têm algum tipo de participação do cumprimento dos propósitos decretivos de Deus que culminam na história do mundo. O que mais espanta alguns crentes é que Deus usa, o que mais espanta alguns crentes é que Deus usa o próprio Satanás para o cumprimento dos seus santos propósitos. Também os seus demônios servem aos propósitos providenciais de Deus. Há um exemplo bem típico de Satanás como sendo um trabalhador a serviço de Deus. Isso está aí no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, que ele diz assim: tornou-se a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O mesmo episódio é narrado numa espécie de texto paralelo no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, e no versículo 1 é dito que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. O primeiro texto fala que Deus, em ira, moveu Davi ao censo, e o outro fala que Davi foi movido por Satanás. Ambos, Deus e Satanás, estavam envolvidos no mesmo evento. Satanás é o agente para o cumprimento dos propósitos divinos. Observamos claramente nos textos acima que o censo foi uma expressão da ira de Deus sobre o povo. E o instrumento do qual Deus se serviu para executar a sua ira foi a incitação de Satanás. Deus é o soberano para executar a sua ira. Foi a incitação. Deus, ele é soberano. Ele incitou Satanás. Deus é soberano patrão e Satanás trabalhando para ele. Deus se serve das suas criaturas para a consecução dos seus planos, porque ele possui o governo absoluto sobre todas as coisas. Satanás é o trabalhador capataz mais terrível que o Senhor tem. Todavia, somente aqueles que creem na soberania divina é que podem compreender a seriedade e a veracidade dessa afirmação. Os males morais e físicos existem no mundo e isso ninguém pode negar. Satanás tem estado extremamente ocupado na sua terrível tarefa como um dos agentes desses males. Ele não tem tido folga na sua missão de sujeira moral e de miséria física. Sabemos, entretanto, que Deus está no controle de todas as coisas e usa como servos os próprios demônios para o cumprimento de sua vontade. Conquanto todos os males que a humanidade passa venham de Deus. Todavia, os demônios são os agentes desses males, que por sua vez usam também os seres humanos. Temos que ter convicção de que a mão de Deus e a do diabo estão ao mesmo tempo envolvidas nos atos maus que acontecem no mundo. Todos os seres criados são servos de Deus. Não há ninguém que fuja desse princípio. Há dois tipos de servo neste mundo. De um lado estão aqueles que conscientemente obedecem e alegremente fazem a vontade de Deus que está prescrita em sua palavra.
De outro lado estão aqueles que fazem exatamente o que Deus decretou, sem nunca terem a ideia de que estão fazendo a vontade de Deus. Esses odeiam a vontade de Deus prescrita na Escritura e a desobedecem. Contudo, mesmo agindo contra as prescrições de Deus, acabam cumprindo os seus santos desígnios nas suas vidas e na vida do mundo. Esses odeiam Deus, mas são seus servos no sentido de cumprirem a sua vontade. 3 reis famosos da antiguidade foram chamados de servos de Deus, embora odiassem a Deus, o Deus dos israelitas. Um deles é Nabucodonosor e o outro é Ciro. Do primeiro, Deus diz: agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Todas as nações o servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez de sua própria terra. Quanto muitas nações e grandes reis o farão seu escravo. Jeremias 27, 6 a 7. O rei de Babilônia haveria de ser instrumento das mãos de Deus para cumprir a vontade de Deus com respeito às nações e com respeito à própria Jerusalém, e por fim sofrer uma fragorosa derrota. Deus se serviu do seu servo para realizar os seus propósitos providenciais de juízo sobre outros povos. O outro rei do qual Deus se serve é Ciro, o rei da Pérsia. Dele Deus diz: eu digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado? Isaías 44, 28. Depois de Jerusalém ser destruída por Nabucodonosor, do templo ser derrubado, depois da humilhação de 70 anos no cativeiro, o império da Babilônia haverá de ser castigado por Deus, como está escrito no texto transcrito de Jeremias, capítulo 27, 6 a 7 acima. Deus se serve do seu pastor para cumprir a sua vontade. Esse rei ímpio que cria num dualismo, isto é, cria na ideia de um Deus bom e de um Deus mau, haveria de ser o servo de Deus para castigar o rei da Babilônia e edificar a cidade de Jerusalém e o seu templo. O outro rei do qual se serve é Senaqueribe, rei da Assíria. Ele foi o servo de Deus, usou para ser o julgador do reino do norte, provavelmente em 721 a 722 a.C. Senaqueribe é instrumento poderoso nas mãos de Deus sobre ele. Deus diz: ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens. Isaías capítulo 10, versículos de 5 a 6. Senaqueribe não tinha em mente o que Deus tinha. Ele não estava pensando em cumprir os planos de Deus, mas os seus próprios planos, e estava pensando em fazer unicamente a sua vontade arrogante como monarca dos assírios. Todo o pensamento do rei assírio era o de destruir outras nações e saquear suas riquezas. Mas por detrás dos anseios de Senaqueribe estava um plano maior de Deus, e Deus, no controle de toda a situação, serve de todos os seus servos. Deus estava no controle das emoções e das decisões do rei assírio. Senaqueribe haveria de fazer exatamente o que Deus havia determinado para o destino de Israel. Ele era um funcionário de Deus para o exercício da sua providência. Todos os reis são instrumentos de Deus. De todos os reis incrédulos, por ser dito que são inimigos de Deus e cumprem apenas os decretos de Deus, mesmo sendo desobedientes aos seus preceitos. O decreto de Deus, que sem dúvida alguma é decidido antes da fundação do mundo, é a causa primeira do acontecimento de todas as coisas do seu universo. Nada é produto do acaso nesse mundo de Deus. Tudo é obra providencial dele, não obstante seu poder de operar todas as coisas diretamente.
Deus faz uso de instrumentos para a realização dos seus propósitos. A isso chamamos causas secundárias. Se alguém pergunta o que causou determinada pessoa tornar-se uma pessoa cristã, a resposta a essa pergunta é dupla. A causa primeira é o amor soberano de Deus que a escolheu e a regenerou. A causa secundária é o que Deus usou para fazer aquela pessoa a fé em Jesus, o pregador e a pregação. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te agradeço por você estar sempre visualizando o nosso canal Moldados. Continue visualizando, participando também esse canal com os seus amigos, fazendo a sua subscrição. Assim você nos ajudará a continuar trabalhando, a continuar pesquisando, a continuar transmitindo a você mensagens do céu, mensagens da palavra de Deus, mensagens históricas de conhecimentos para o seu crescimento espiritual. Que Deus possa continuar abençoando você e a sua família em nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade.